Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de meio ambiente e saúde. A gente está hoje iniciando o nosso segundo bimestre, pessoal. A gente finalizou na semana passada o nosso primeiro bimestre, então agora a gente está dando início ao nosso segundo bimestre. O primeiro bimestre foi um bimestre, vamos dizer assim, de adaptação ainda, né? Para a gente se readaptar e se realocar nesse ensino online. Então eu espero que tenham todo mundo conseguido se conectar à plataforma, conseguido fazer as atividades e conseguido colocar tudo em dia. Agora vamos iniciar o nosso segundo bimestre. Vamos iniciar um novo assunto. E esse bimestre a gente começa com o conteúdo de sociedade industrial. Esse é um conteúdo muito interessante porque ele perpassa sobre várias disciplinas, desde a disciplina de história até a disciplina de ciências naturais, vai abordar e compreender esse assunto da sociedade industrial. A gente vai dar uma pincelada rápida para a gente entender o que é isso aqui na nossa disciplina hoje, beleza? Então vamos lá. Galera, primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o desenvolvimento da humanidade é um processo incessante que se inicia juntamente com a jornada dos seres vivos no planeta Terra, ou seja, desde que os humanos surgiram aqui no planeta Terra, desde que nós começamos a existir aqui no planeta Terra, nós viemos nos desenvolvendo dia após dia desde então. Não só nós, como todos os outros animais e seres vivos que existem aqui na Terra também. Esse desenvolvimento, caracterizado por uma evolução, foi o que nos trouxe desde a Era das Cavernas até os dias de hoje. A humanidade passou por vários momentos interessantes para o seu desenvolvimento, importantes. Desde o descobrimento do fogo, quando a gente descobriu e aprendeu a manipular o fogo e o metal, e a produção das primeiras ferramentas, até o desenvolvimento científico e tecnológico em patamar industrial, que é a realidade que a gente vive hoje, galera. Então, desde o tempo onde a gente aprendeu a fazer o fogo e a manipular o metal e a utilizar ferramentas, até os dias atuais, onde a gente tem ciência e tecnologia de ponta com diversos equipamentos e produções industriais, a gente vem se desenvolvendo. Então já tem muito tempo que a humanidade vem se desenvolvendo como sociedade aqui no planeta Terra. E a gente atingiu um patamar atualmente, hoje em dia nós estamos em um patamar de sociedade industrial. Bom, no começo, galera, tudo que existia, todas as ferramentas, tudo que a humanidade produzia era a partir da manufatura, ou seja, os recursos naturais eram manipulados à mão. Todos os utensílios, equipamentos, ferramentas, entre outros objetos, eram feitos à mão com o auxílio de outras ferramentas. Então a gente produzia as ferramentas e com essas ferramentas a gente produzia novos produtos, a gente produzia equipamentos, ferramentas, adereços, portas, utilitários, enfim, tudo que você puder imaginar que os seres humanos constroem e construíam antigamente era feito à mão, eram feitos por artesãos ou por pessoas que tinham uma disposição para trabalhar com as mãos. Dessa maneira, nós conseguimos desenvolver os mais variados produtos para o auxílio da nossa sobrevivência na Terra. A gente fez os tecidos, a gente fez as casas, a gente fez as vasilhas, os potes, a gente fez os instrumentos, a gente fez várias coisas, tudo utilizando essa mão de obra humana, né? Com as mãos a gente foi capaz, através da arte e da manipulação dos recursos naturais, a gente foi capaz de construir quase tudo que a gente precisa para sobreviver. Acontece que essa manufatura foi substituída pela maquinofatura, que é o método moderno de transformação dos recursos naturais. Antigamente a gente transformava os recursos naturais com as nossas mãos. A gente transformava, por exemplo, o algodão, né? O fruto do algodão ali, da planta algodão, a gente transformava usando as nossas mãos aquele algodão em tecido para fazer as nossas roupas, para fazer os nossos tapetes, para fazer as roupas de cama da nossa casa.
Enfim, a gente transformava a matéria-prima, né, o recurso natural que a natureza oferece com as nossas mãos. Com a chegada da maquinofatura, a partir da Revolução Industrial, né, que vocês já devem ter estudado lá em História, ainda vão estudar muito mais para frente, a Revolução Industrial foi o grande divisor de águas para o nosso desenvolvimento, galera. Houve um momento onde houve um aumento maciço da produção nas fábricas durante a Revolução Industrial. Ou seja, os seres humanos começaram a construir máquinas de metal, né? Utilizando o metal foram construídas diversas máquinas, e essas máquinas foram capazes de produzir tudo que nós produzíamos utilizando as mãos, só que de forma mais eficiente. Vamos dizer assim, eficiente no sentido de produção, não eficiente no sentido de colaboração com o meio ambiente, porque no sentido de produção, muitas mudanças ocorreram na forma como esses produtos eram produzidos. Agora, depois da Revolução Industrial, a maioria dos produtos era produzido em larga escala. Por exemplo, se em um dia a pessoa conseguia fazer 10 cadeiras, com a indústria, com a fábrica, depois da Revolução Industrial, em um dia eram possíveis fazer mais de 1000 cadeiras. Então, aquele trabalho que era excessivamente manual e levava muito tempo para ser feito, agora ele pode ser feito em menor tempo, produzindo cada vez mais produtos. Em vez de utilizar os artesãos para produzir os itens feitos à mão, as máquinas começam a ajudar e, eventualmente, tomar o lugar dos artesãos. Esse fenômeno ficou conhecido como maquinofatura, galera. Então, os artesãos que faziam, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, as cadeiras, antigamente, eles foram deixados de lado e agora as cadeiras eram fabricadas apenas pelas indústrias e pelas fábricas. Eram fabricadas cadeiras com muito mais velocidade, em um menor espaço de tempo eram produzidos mais produtos. E isso, a partir dessa dinâmica de produção, né, foi estabelecida uma nova dinâmica de produção. As indústrias consistem basicamente em grandes fábricas onde, a partir do uso de máquinas específicas, a matéria-prima, né, o recurso natural retirado da natureza, é transformado em produtos fornecidos e utilizados pela sociedade. O ritmo de inovação, galera, aumentou consideravelmente, surgindo até os dias de hoje novos produtos com propósitos de inovação tecnológica. Ou seja, com a chegada das indústrias e das fábricas, o ritmo de inovação acelerou muito. Então, muitos produtos novos surgem a todos os dias. Todo dia tem uma tecnologia nova melhor do que a tecnologia que existia ontem. E isso é graças ao processo industrial de fabricação tecnológica. O que motiva esta nova dinâmica é a necessidade de aumentar o ritmo de produção em um menor período de tempo, como eu falei para vocês. Tendo assim maior disponibilidade de produtos em menor tempo, aumentando os lucros e os rendimentos. Galera, então, de fato, o que motivou essa revolução industrial e essa maquinofatura foi a necessidade de lucrar mais, de ter mais rendimentos, de adquirir mais riqueza. De certo modo, o processo de industrialização não se preocupa com a sociedade, ou com o meio ambiente, ou com as pessoas. Esse processo industrial, as indústrias se preocupam primordialmente no lucro, na situação econômica. Porque, querendo ou não, a maquinofatura, né, a industrialização, elas surgem a partir da necessidade de capitalizar os recursos. Ou seja, a partir do momento em que eu consigo vender uma cadeira, vender as coisas, eu consigo lucrar a partir da produção destas coisas. Então eu começo a tentar produzir cada vez mais em menos tempo para ter mais disposição de venda. Então o propósito principal da industrialização é o propósito econômico. Os produtos industriais se estabeleceram sobre o propósito de aumentar os rendimentos a partir da maior disponibilidade de produtos. Quanto mais produto eu tenho, mais eu vendo e mais lucro eu tenho. A partir desta lógica, muitos produtos oferecidos pela dinâmica industrial de desenvolvimento são sustentados apenas pelo propósito lucrativo, não carregando grande valor e utilidade ao produto. Pessoal,
Hoje em dia o que mais existe são produtos que não são realmente necessários para a vida humana. São produtos criados sem nenhuma função definida, né? Geralmente são produtos de plástico, os produtos descartáveis ou... Enfim, muitas coisas estão sendo fabricadas pela indústria, né? E essas coisas não têm uma necessidade funcional, não existe uma função bem definida na nossa sociedade. Essas coisas estão sendo produzidas apenas para vender, para que outras pessoas sintam a necessidade de comprar, e a partir dessa compra, os donos das fábricas, os verdadeiros burgueses que estão por trás do processo industrial, eles acabam enriquecendo a partir da venda desses produtos que não são produtos de necessidade humana. Como, por exemplo, a fabricação dos utensílios descartáveis de plásticos, que não assumem nenhuma função consideravelmente importante para o desenvolvimento da humanidade. O fato de existir, por exemplo, um canudo de plástico, um copo de plástico, um talher de plástico que vai ser descartado, ele não oferece uma função considerável para o desenvolvimento humano. Na verdade, ele fornece diversos problemas para o nosso desenvolvimento, visto que geram muitos lixos, muitos resíduos que depois não tem como ser tratados. E esses resíduos que depois não terão como ser tratados podem acabar gerando, né, os problemas e os impactos ambientais como estão gerando hoje em dia. Então, com a indústria, algumas pessoas decidem fabricar produtos que não são relevantes para o desenvolvimento da humanidade apenas pela intenção de lucrar. Então, a partir desse lucro, o meio ambiente e a humanidade sofrem consequências e riscos muito precários, muito, vamos dizer assim, complicados. Como, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo diversos problemas decorrentes do excesso da mentalidade lucrativa. Então, quando se pensa somente em lucro, as chances de fazer coisas que são ruins para nós e para a sociedade é muito grande. Então, sempre que uma ideia é motivada pelo lucro pessoal, pela vontade de enriquecimento pessoal, ela carrega muitos problemas. Agora, quando as ideias são fomentadas por um bem coletivo, pelo bem da sociedade como um todo e do meio ambiente, essas ideias costumam a ser mais funcionais, né? Bom, além do propósito econômico, a gente tem algo que é indissociável do processo industrial, das indústrias, né? Da sociedade industrial que vive a partir do consumo dos produtos da indústria, é a relação ambiental, pessoal. O desenvolvimento industrial se tornou central. Hoje em dia, tudo que acontece no planeta é voltado para o desenvolvimento industrial da sociedade industrial. Até mesmo a produção de alimentos já está sendo focada na produção industrial. Então, a gente tem diversos componentes cancerígenos, diversas doenças, diversos problemas advindos dos alimentos industrialmente processados, né? E mesmo assim as indústrias alimentícias continuam a trabalhar e a processar os alimentos para continuar vendendo, para continuar enriquecendo aos seus donos, né? E hoje caracterizamos e constituímos uma sociedade industrial por causa disso. Tudo que a gente tem, tudo que a gente usa é proveniente da indústria. Então a gente tem uma sociedade de fato industrial. Tudo que movimenta a nossa sociedade é industrial, onde tudo que nos cerca é necessariamente produzido por indústrias. Se você vê a nossa casa, os tijolos que constroem as nossas casas, os aparelhos celulares que a gente utiliza para assistir às aulas, enfim, tudo é produzido de fato pelas indústrias, né? Esta realidade se tornou um jogo, galera, como uma corrida para decidir qual indústria consegue produzir e lucrar mais. Como qualquer coisa no mundo geralmente vira uma disputa, a industrialização também virou uma disputa. Então diversos empresários e diversos industrialistas correm e competem entre si para ver quem consegue produzir mais e lucrar mais. Cegos pela corrida, galera, os humanos não puderam perceber que os recursos naturais utilizados e transformados em lucros são finitos e precisam respeitar os ciclos de renovação. Ou seja, nessa corrida louca por produzir cada vez mais produtos e vender cada vez mais produtos, a sociedade industrial se esqueceu que esses produtos que as fábricas transformam, que são transformados pelas fábricas, né, esses produtos,
eles precisam de recursos naturais. É preciso retirar da natureza um recurso, é preciso retirar da natureza alguma coisa, por exemplo, o ferro, o petróleo para fazer o plástico, a madeira, o carvão, enfim. É preciso retirar o minério, é preciso retirar o recurso natural do planeta Terra, da natureza, para transformar dentro das indústrias em produtos que serão comercializados e vendidos. Acontece que essa produção ficou tanto em larga escala, as pessoas começaram a produzir tanto a fim de lucrar mais, né? Quanto mais se produz, mais se vende, mais se tem dinheiro, mais se tem lucro. Então, a partir dessa produção exacerbada, dessa grande corrida, os seres humanos não perceberam que essa retirada dos recursos naturais gera diversos impactos. Pode gerar impactos a longo e a curto prazo, como por exemplo, a longo prazo, a retirada dos recursos minerais. Muitas vezes, os recursos naturais que são retirados da natureza, eles servem como habitat para outros seres vivos. Então, a retirada dos habitats dos seres vivos ocasiona um desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio ecológico começa a gerar pragas, começa a gerar doenças, começa a gerar diversos problemas. Enfim, em uma análise geral, em larga escala, as indústrias têm esse processo destrutivo perante a natureza. As indústrias ainda não assumiram uma característica de repor esses recursos que estão sendo retirados, porque repor esse recurso custa dinheiro. Como as indústrias estão focadas apenas no lucro, elas não querem gastar o seu lucro na recomposição, na reconstituição do meio ambiente. Por isso a gente tem os mais diversos impactos e problemas ambientais hoje, devido ao não cuidado com o meio ambiente, né? Essa matéria-prima, galera, os recursos naturais alimentam as produções industriais, mas estes não são eternos. Além do esgotamento de determinados recursos, a humanidade também impacta todo o meio ambiente como um todo, que está por completo ecologicamente relacionado. A gente viu no primeiro bimestre sobre as relações ecológicas e a gente percebeu que todos os seres vivos estão interligados entre si no planeta. Então, todos os seres vivos estão relacionados entre si e se relacionam com o meio ambiente. Então, na hora que você faz a extração de um recurso natural em determinado ambiente, o uso indevido dessa matéria-prima, a extração indevida dessa matéria-prima, ao decorrer dos anos, veio ocasionando prejuízos fatais que estão se apresentando atualmente, né? Aqui tem algumas imagens dos grandes buracos que são feitos pelas mineradoras, pelas barragens, pelas indústrias. São grandes problemas ocasionados pela industrialização, que na verdade não é de fato culpa da indústria, mas sim da mentalidade que gere a indústria. Os seres humanos que estão na gerência, no domínio das indústrias, eles apresentam um comportamento que se preocupa, um comportamento individual e egocêntrico, né? Um comportamento egoísta, onde as indústrias se preocupam apenas em produzir mais e mais lucros, sem nenhuma competência e sem nenhuma preocupação com a reposição do meio ambiente ou com a reorganização do meio ambiente, né? Então, os seres humanos estão se desenvolvendo a partir de uma lógica predatória. Esses métodos de produção que a gente veio falando caracterizam um desenvolvimento predatório, onde os seres humanos se relacionam com a terra e com os recursos naturais de maneira predatória, como se nós fôssemos o predador, sempre em via de mão única, retirando o recurso sem se preocupar em fechar os ciclos e fornecer algo compensatório para o meio ambiente continuar em equilíbrio. Ou seja, a gente está sendo como predador do meio ambiente, a gente só está tirando os recursos naturais, tirando e levando para as nossas indústrias e para as nossas fábricas os recursos naturais sem devolver nada para o planeta Terra. E isso está gerando um déficit ecológico, onde a gente está com diversos problemas ambientais. Acontece que nós já temos uma solução para isso. Nós seres humanos já pensamos uma solução para esse nosso problema. Essa solução só ainda não está em prática devido ao egoísmo do capitalismo em relação ao lucro, né? As pessoas que estão lucrando com a destruição do meio ambiente não querem parar de lucrar, não querem parar de enriquecer para parar de destruir o meio ambiente. Então, essa fome, essa ganância vem alimentando esse desenvolvimento predatório. Mas alguns seres humanos
já possuem a percepção e já entendem como funciona o desenvolvimento humano sustentável. A gente vai transformar o desenvolvimento humano predatório em desenvolvimento humano sustentável. A ONU, diversas organizações voltadas pelo mundo estão explorando o conceito de desenvolvimento sustentável, onde o desenvolvimento humano esteja alinhado às demandas do planeta Terra, tornando o método sustentável e perpétuo. Se a gente começa a retirar os recursos minerais, os recursos naturais da Terra e ao mesmo tempo reconstruir essa terra, a gente vai ter recurso natural para o resto da vida. A gente só precisa reavaliar os nossos métodos lucrativos e as nossas intenções egoístas. Os seres humanos, eles ainda estão preocupados com o lucro pessoal e com o enriquecimento pessoal, com o poder pessoal e enfim. Os grandes empresários, os grandes industrialistas, eles ainda têm foco em si e em seu próprio lucro. Ainda não há essa percepção da sociedade como um todo, da humanidade como uma grande família, do planeta Terra como uma grande casa. Então, eles não são capazes ainda de cuidar do meio ambiente, de abrir mão dos seus lucros pessoais para cuidar do meio ambiente e dos outros seres vivos, né? Mas já existe essa ideia de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele acontece aqui, ó. Ele precisa relacionar o desenvolvimento ecológico com o desenvolvimento social e com o processo econômico. A gente precisa estar de bem com o meio ambiente. Todas as pessoas precisam ter acesso e disponibilidade a todos os produtos e procedimentos tecnológicos ou científicos. Ou seja, não pode haver desigualdade social. Todas as pessoas têm que ter acesso e isso tem que ser economicamente viável. Se a gente tem essas três coisas se relacionando, a gente tem aqui, ó, um desenvolvimento sustentável, onde as pessoas vão se desenvolver, a humanidade vai se desenvolver sem precisar colocar em risco a sua própria existência, a sua própria vida. Então, galera, era isso, né, que a gente tinha para trabalhar hoje. Era essa a aula de hoje. Espero que a gente tenha dado início a um bom segundo bimestre. Espero que esse bimestre seja muito bom para todos nós. E vamos nessa, hein? Muito obrigado pela atenção. Valeu pela galera que assistiu. Fui!